Olá! Fazendo uma pequena pausa nos vídeos sobre teoria do processo, nós vamos falar hoje sobre um tema relacionado à série de tutelas provisórias. Trata-se de um vídeo que há muito tempo eu já gostaria de ter gravado, mas em razão da falta de tempo, esse vídeo acabou ficando para trás e hoje então a gente vai resgatar o tema. Basicamente, do que nós vamos falar hoje sobre a estrutura do Código de 73, comparando com a estrutura do Código de 2015 e discutindo as razões que levaram o atual CPC a ter suprimido o livro do processo cautelar. E, ao mesmo tempo, explicar o porquê que esse livro existia no Código de 73. Aqui uma primeira observação é que nós falaremos de processo de conhecimento, processo de execução, processo cautelar, utilizando a terminologia comum tanto do código quanto da doutrina. Em que pese, tecnicamente, o que nós temos aqui são procedimentos nos quais prevalece uma determinada característica na função jurisdicional, que é o conhecimento, que é a execução, e no âmbito do livro do processo cautelar, nós tínhamos uma jurisdição não executiva, uma jurisdição com característica da cognição sumária. Mas isso vai ficando mais claro ao longo do vídeo. Bom, o ponto que eu quero destacar aqui já de início é o seguinte. O Código de 73 ele estava estruturado em 5 grandes livros. Do processo de conhecimento, do processo de execução, do processo cautelar, procedimentos especiais e disposições finais do Código. Se a gente for olhar a exposição de motivos do Código de 73, o item 11 da exposição de motivos, ele dizia que essa estrutura, separando de um lado conhecimento e de outro lado execução, ela atendia aquilo que era de mais moderno dentro da processualística e que estava ligado a uma separação entre funções jurisdicionais exercidas em cada uma dessas estruturas procedimentais, aqui o processo de conhecimento e o processo de execução reservado. Tudo isso estava muito ligado a uma célebre passagem de Carnelucci que dizia o seguinte: o processo de conhecimento transforma os fatos em direito e o processo de execução traduz o direito em fatos. Na verdade, a ideia é que cada uma dessas estruturas procedimentais ensejem uma função jurisdicional com determinadas características. Uma voltada a declarar a existência do direito material e outra voltada a colocá-lo em prática no plano real, no plano material. Uma com a ênfase em atos de conhecimento e outra com a ênfase em atos executivos, em atos, por assim dizer, materiais. O Vítor Araújo Batista da Silva ele faz uma leitura sobre esse tema bastante interessante em 2 obras, Jurisdição e Execução na Tradição Romano-Canônica e Processo e Ideologia. Nós vamos partir do pensamento de Ovídio para tentar explicar o porquê dessa separação, conhecimento e execução, e o que isso fez com que fosse necessário um terceiro livro chamado do Processo Cautelar. Ovídio vai dizer que essa distinção de funções ela nos remete ao direito romano e ela é caracterizada pela distinção entre a atividade do iudex, que era um particular, que exercia a função jurisdicional, declarando a existência ou não do direito material, a iurisdictio, e de outro lado a função do pretor, que era um funcionário público eleito, que exercia além da jurisdição os chamados poderes de império. E Ovídio vai dizer o seguinte, que em algumas situações em que era necessária a prática de atos materiais, vinha à tona a atuação do pretor. Inclusive, quando a parte, diante de circunstâncias sumárias da causa, precisava, com essas circunstâncias sumárias, por exemplo, ser reintegrada na posse, poderia, com esses elementos, o pretor determinar a reintegração na posse, praticando um ato de império, ainda que não houvesse declaração sobre a existência do direito. Ovídio vai dizer que o iudex ele acabou sendo incorporado dentro da ideia de jurisdição de conhecimento e o pretor acabou sendo incorporado dentro da atividade jurisdicional de execução. O passo seguinte no pensamento de Ovídio é explicar que na passagem para a modernidade, a doutrina processual acaba assumindo essa distinção entre funções e procedimentos, entre conhecimento e execução, lastreada na ideia da nulla executio sine titulo, na ideia de que eu somente posso me transportar do conhecimento para a execução se há um título executivo, né? Não por acaso a processualística italiana diz que o título executivo é o bilhete de ingresso para a execução.
e o Ovidio vai dizer que essa ideia ela tem como pressuposto que somente é possível praticar os atos materiais, alterar o mundo real, praticar atos executivos, se houver uma declaração formal acerca da existência do direito material fundada em cognição plena exauriente. Algo que, para ele, tendo em vista o que ele vai chamar de paradigma racionalista, exigiria a certeza própria das ciências matemáticas, um modo de pensar geométrico, como diria Ovidio, que o juiz, para poder reconhecer a existência do direito e permitir a posterior prática de atos executivos, deveria ter a mesma certeza na sentença de que 2 mais 2 é 4. Então, a partir dessa ideia, a gente vai conseguindo entender a distinção entre as duas fases, conhecimento e execução, entre os dois processos e o porquê que eles estavam totalmente separados. Funções jurisdicionais exercidas em processos distintos e que, em tese, não se tocariam. Essa premissa ela acaba sendo incorporada no Código de 73 e, não por acaso, vai surgir um problema. A problemática é: e diante de situações em que é necessário decidir de modo urgente e alterar o mundo prático, diante de situações que é necessário um provimento fundado nas circunstâncias sumárias da causa, como fazia o pretor romano, num provimento de cognição sumária, como atravessar o conhecimento até a execução se eles estão totalmente separados em dois mundos? E isso vai explicar o porquê de um livro 3, no Código de 73, chamado do processo cautelar. E nesse livro 3, na verdade, o que nós temos não é um livro voltado, tecnicamente, à tutela jurisdicional cautelar, mas um livro voltado à tutela jurisdicional fundada em cognição sumária. Lá no livro 3, nós tínhamos tanto tutela cautelar quanto tutela satisfativa. Não por menos, o próprio Ovidio dizia, processo cautelar não é, e nunca foi no Código de 73, sinônimo de tutela cautelar. Lá nós tínhamos tanto a tutela satisfativa fundada em cognição sumária, quanto a tutela cautelar, a tutela de simples segurança, voltada a assegurar o direito. Bom, o fato é que essa estrutura estava posta em 73, nós ainda tínhamos outras tutelas de cognição sumária nos procedimentos especiais, no livro 4, um livro que, inclusive, nem sequer tinha sido pensado por Alfredo Buzaide, ele foi incorporado ao longo da tramitação do projeto. É um livro que, de certo modo, conspirava com a ideia de pureza propagada por Buzaide e os autores da época. Então, seria inviável, naquela perspectiva, um livro que misturasse procedimento e direito material, mas o fato é que ele existia, assim como o processo cautelar, como uma válvula de escape a essa separação entre conhecimento e execução que Ovidio identificou naquilo que ele chamou de ordinariedade. Em 73, Ovidio já fazia críticas a essa separação, críticas que vão ficar mais contundentes em 83, em um congresso comemorativo dos 10 anos do Código, e nesse congresso Ovidio apresenta a proposta de um mecanismo jurisdicional que permitisse a concessão de uma tutela satisfativa, fundada em urgência, baseada em cognição sumária, no bojo do processo de conhecimento. Isso significava o quê? Uma ruptura com a separação entre conhecimento e execução. A possibilidade de se atalhar na prática de atos materiais antes de uma sentença fundada em cognição plena e exauriente. E dessa proposta, em 94, vem para o Código a tutela antecipada. Foi a primeira grande ruptura com essa estrutura do Código, essa estrutura que estava bem explicada lá no item 11 da exposição de motivos do Código de 73. Na sequência, em 2002, a gente tem uma segunda ruptura, que é o reconhecimento das sentenças mandamentais e executivas, também um ponto de discórdia entre Ovidio, seguidores de Pontes de Miranda e a doutrina que imperava no Brasil então, justamente por quê? Porque o reconhecimento de sentenças mandamentais e executivas no processo de conhecimento permitiria admitir que sem um novo processo, sem execução, como decorrência da atividade ali posta, seria possível a prática de atos materiais. Era a segunda fratura que o Código sofria, e a terceira grande fratura vem com a Lei 11.232 de 2005, quando então nós temos a ideia de um procedimento sincrético, um procedimento em que existe preponderância de atividades em fases, fase de conhecimento e fase de execução, mas não há mais essa grande separação entre conhecimento e execução. É bem verdade que isso é muito mais simbólico se a gente for analisar essa mudança que aconteceu no processo de execução na atividade executiva. Mas o fato é que, com tudo isso, quando vem a lume o atual CPC,
já não se mostrava mais, diante daqueles paradigmas anteriores, necessário um livro dedicado ao processo cautelar como uma fuga, como uma válvula de escape da separação entre conhecimento e execução. E não é por acaso que o atual CPC vai tratar das tutelas de cognição sumária, que ele nomina de tutelas provisórias, lá no livro 5 da parte geral. Os procedimentos especiais, que antes estavam separados do chamado processo de conhecimento, hoje foram incorporados ao livro 1 da parte especial do Código, onde se fala em processo de conhecimento e cumprimento da sentença. A grande questão é que isso primeiramente nos serve para explicar que o fim do processo cautelar não pôs fim à tutela cautelar, nem mesmo, obviamente, a lato sensu, a tutela de cognição sumária. Pelo contrário. Agora, isso, ao mesmo tempo que significa uma ruptura com aquilo que era criticado anteriormente, vai nos gerar alguns problemas. Porque, em muitas situações, a tutela cautelar ela é dotada de autonomia material. Ela não depende ou ela não enseja uma nova função jurisdicional de natureza cognitiva ou executiva. Ela se basta, por assim dizer. E o Código, ao suprimir o chamado processo cautelar, ou procedimento cautelar, melhor dizendo, ele acabou tirando essa autonomia formal, por assim dizer, própria da tutela cautelar. Isso vai ser um problema que nós vamos resolver em outros vídeos. O meu intento aqui é mostrar para vocês que o Código de 73 estava calcado nessa separação conhecimento e execução, e isso fazia necessário um tertium genus, um terceiro gênero de processo, como diz a exposição de motivos do Código, para a tutela de cognição sumária, explicar o porquê dessa forte separação, as críticas que ela foram feitas, como ela foi superada e o que resultou, então, aí na estrutura do Código de 2015, no tocante à nossa matéria. Seguiremos esse tema também em outros vídeos, mas, por enquanto, vamos avançando no estudo também das tutelas provisórias.